Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre mapeamento de competências. O objetivo dessa aula é definir competência, definir as modalidades de competência apresentadas. A habilidade que a gente busca aqui é elaborar objetivos educacionais baseados nas competências apresentadas, e as atitudes que a gente requer são reconhecer o mapeamento de competências como um processo de planejamento educacional para a prática do Sistema de Ensino Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A definição de competência mais utilizada hoje é a definição trazida pelo professor Philippe Perrenot, que vai abordar a perspectiva das competências a partir de um olhar sobre a competência como uma articulação e uma mobilização de conhecimentos para execução de tarefas e resolução de problemas de maneira eficaz diante do inesperado e do habitual. Então, a mobilização de conhecimentos, a mobilização de atitudes e a mobilização de habilidades fazem com que eu consiga entender problemas e me antever a esses problemas, adaptando esses conhecimentos a uma estrutura que possa ser reorganizada mentalmente para a entrega de uma competência. Deixa eu explicar de outra maneira. Então, eu tenho conhecimento sobre computadores. E o aplicativo que foi lançado é diferente, mudou. Mas aquele meu conhecimento, ele pode ser adaptado. Então eu tenho uma competência. A partir do momento que eu entendo um conceito de como os arquivos são salvos, como eles são transferidos, como a nuvem funciona, esse é um conhecimento que eu detenho. Uma competência de manipular arquivos em nuvem. Perfeito. Conhecimento e a competência. E a habilidade. Aí o que eu vou fazer? Diante de uma situação nova, mudou o aplicativo, mudou o programa. Aí eu consigo adaptar esses conhecimentos a essa nova realidade do programa. Então o professor Perrenot vai entender que as competências estão relacionadas justamente com a minha habilidade de alterar e de enquadrar esses conhecimentos, essas habilidades dentro dessa nova estrutura, dessa nova perspectiva, tá certo? Então, isso é importante porque facilita muito o entendimento do conceito de competência e amplia esse conceito de competência, trazendo, então, a perspectiva das novidades e das adequações que esse conhecimento ele pode promover, trazendo a ideia de que não é um conhecimento estático, a competência não é estática, ela promove, então, interações para que esse profissional ele possa se melhorar e se aperfeiçoar com base no que já foi aprendido. Outra questão fundamental sobre o mapeamento de competências é que as competências elas precisam ser organizadas e mapeadas de acordo com o gap que se busca fechar dentro de um processo, de um percurso educacional. A gente já falou anteriormente sobre a importância de estabelecer parâmetros para a entrada no concurso público e parâmetros de um perfil de egresso. Esses parâmetros de entrada do concurso público, ele vai trazer competências, conhecimentos, habilidades e atitudes desses profissionais que vão ser mapeadas através de um mapeamento de competências e de um perfil profissiográfico. Então, você tem o perfil dos profissionais, que é o perfil profissiográfico, que é um perfil de maneira mais psicológica e atitudinal, e um mapa de competências, que está relacionado mais com conhecimentos e habilidades, tem um pouquinho de atitude também, mas mais conhecimentos e habilidades. Esse mapa de competências ele vai dizer qual é o profissional que entrou na corporação. O perfil profissiográfico vai dizer qual é a atitude, qual é o comportamento psicológico desses profissionais. Perfeito. Com base nessa documentação, a gente vai estabelecer, então, qual é o perfil de egresso. O que a gente quer que esse profissional tenha e detenha no final de um curso. Esses elementos que estão presentes aqui no perfil de entrada,
eles vão ser melhorados, adaptados, corrigidos, reformulados, formatados, reorganizados, ampliados, reorganizados, e aí você vai chegar no perfil de egresso. Então, esse perfil de egresso que está aqui, ele é o perfil do... Essa distância é o que a gente chama de gap. E gap é justamente... Gap é aquele espaço entre o trem e a plataforma, o que fica faltando ali, né? Então, essa distância entre o que eu já tenho, que é a plataforma, e o que eu pretendo almejar, que é o trem, ele é um espaço que pode ser um espaço pequeno, um espaço longo, mas é um espaço de cuidado, de atenção. Atenção de quem vai estar embarcando no trem e atenção do instrutor. Então, o instrutor ele vai utilizar dessas ferramentas metodológicas, pedagógicas, para poder justamente suprir essa carência e permitir que o aluno acesse o trem e conclua a sua viagem. Então, esse profissional ele vai compreender que o mapeamento de competências ele é fundamental e existe um mapeamento de competências que é definido através de grupos focais e pesquisa mediante aplicação de questionários e observação dos comportamentos e das atitudes que são e das competências que são organizadas para o trabalho, para a profissionalização. Então, essas competências são visivelmente postas e os grupos focais, essas entrevistas vão coletar o que esses profissionais fazem na ponta, efetivamente, e estabelecer o tamanho do gap. Então, trazendo de uma outra maneira. Digamos que o profissional ele precisa mexer com SEI. No exemplo que a gente falou aqui sobre aplicações em nuvem e informática. Então, ele precisa mexer no SEI, Sistema Eletrônico de Informação, para poder manipular documentos. Ele já tem uma lógica por trás da produção de documentos online. Perfeito. E aí ele vai mexer no SEI. Então, existem algumas questões que precisam ser trabalhadas. Eu vou explicar a história da informática, essa coisa toda? Não necessariamente. Não há espaço. Dependendo do tamanho do curso, posso até pincelar. Mas não é esse o objetivo. Perfeito. Então, identifiquei o gap, identifiquei as lacunas, sei quais são os instrumentos que esse profissional já detém através de uma avaliação diagnóstica, que pode ser o próprio processo seletivo do curso. Perfeito. Identifiquei essas necessidades e aí estabeleci, então, competências educacionais para poder fechar esse gap. Tá certo? Bom, então esse profissional que vai manipular o SEI, ele vai desenvolver competências comportamentais, baseadas no perfil profissiográfico, e competências técnicas, baseadas no mapeamento de competência. Então, quais são as competências técnicas? O que esse profissional precisa saber? Eu posso começar a construção do projeto pedagógico de trás para frente, pegando o que esse profissional precisa saber na ponta. Por exemplo, ele precisa saber manipular o SEI, ele precisa saber, precisa ter uma boa oratória, ele precisa saber escrever um plano de aula, ele precisa entender o que é um plano de ensino. Beleza. Todas essas competências que ele precisa, elas são derivadas de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então eu venho de trás para frente, fragmentando essas competências e descobrindo quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes para poder chegar naquele perfil de egresso. E essas competências descritas através dentro dos domínios da aprendizagem, nas suas subcategorias, sendo trabalhada de trás para frente, eu chego então no currículo. Olha só, a gente é muito estimulado a pensar sobre formação de curso, elaboração de um projeto pedagógico, pensando apenas na carga horária, quando na verdade esse trabalho de construção das competências de trás para frente é a forma mais
coerente de estabelecer um currículo, de estabelecer um projeto pedagógico de curso. Porque se eu penso, eu vou criar um curso de manipulação do SEI. Perfeito. Então nós vamos começar com história do SEI, nós vamos começar com aplicabilidade do SEI, 10 horas. História do SEI, 15 horas. Personalidades que já utilizaram o SEI, 8 horas. Legislação que obriga a utilizar o SEI, tantas horas. Você percebe que pode ter sobreposição de conteúdo, conteúdo desnecessário, e esse curso ele não está focado à necessidade do profissional. Agora, quando eu faço um grupo focal com pessoas que já usam o SEI, aí aquelas pessoas vão dizer, eu mexo no SEI, eu faço isso, mas eu tenho dificuldade nessa ferramenta. Aí, na entrevista, a gente utiliza o SEI, mas ele precisava ter essas e essas funcionalidades e tal, eu precisava saber mais sobre isso, eu gostaria de aprender sobre assinatura em bloco, sobre como organizar melhor a informação para poder salvar os blocos de uma maneira que fique mais fácil encontrar depois os arquivos. Olha só que interessante. O grupo focal está me dando informações, as entrevistas estão me dando informações, e a partir disso eu consigo dizer o que o bombeiro precisa saber sobre SEI. Então, eu venho de trás para frente. Ele precisa saber isso, isso e isso. Para saber isso, isso e isso, a gente precisa dessas competências. Competência A, B, C e D. As competências A, B, C e D, elas se dividem em 8 conhecimentos, 7 habilidades, 3 atitudes. Esses conhecimentos eles podem ser alocados em disciplina A, disciplina B e disciplina C. Então, você percebe que a aplicabilidade do curso fica maior a partir do momento que eu venho desenvolvendo ele por essa perspectiva de mapeamento de competências, diferentemente de estabelecer currículos apenas pensando em carga horária ou nome de disciplinas. Nesse momento, você vai responder os exercícios da plataforma aqui no ambiente virtual de aprendizagem. As competências técnicas aqui apresentadas nesse slide, a gente percebe que são o saber técnico, que é o conhecimento, e o saber fazer. Um exemplo de conhecimento, definir EPI. Então, a definição do que é o EPI é realmente um conhecimento. Está na cognição. O saber fazer, a gente tem como exemplo equipar-se corretamente com os EPIs básicos para o combate a incêndio. Então, definir o EPI, qual seria essa avaliação em um processo educacional? A definição do EPI seria explicar o que é EPI, diferentemente de listar, diferentemente de apenas informar que conhece, tá certo? Então, a definição vai indicar para a gente uma forma de avaliar. De maneira geral, as definições são feitas através de exposição oral ou através de questões subjetivas. Então, uma questão subjetiva é muito mais fácil de coletar uma definição. Eu posso ter também questões objetivas na hora de definir. Entretanto, parece-me mais coerente perguntar o que é o EPI e deixar que o aluno escreva ali de maneira subjetiva. Então, a gente tem aí a definição do instrumento de avaliação já sendo previamente organizada e abastecendo aí os métodos e as técnicas a partir da própria definição do objetivo. Da mesma forma, equipar-se. Como é que eu vou saber se esse profissional consegue equipar-se? A partir de uma prova prática de equipagem. Essa prova vai ocorrer mediante seminário, mediante filmagem. Então, são definidos critérios que vão estar relacionados com os objetivos do próprio plano de aula e da própria forma como essa aula está sendo colocada e estruturada. Mas, de maneira geral, a gente já tem aqui qual é o próprio processo de avaliação dessa equipagem.
e defender o uso de EPI no dia a dia no serviço operacional. Também já consigo imaginar ali essa competência comportamental sendo trabalhada e colocando o instrumento de avaliação dessa defesa, que pode ser algo através de alguma metodologia com exposição oral ou escrevendo um texto. Então, ao que tudo indica, a melhor forma de avaliar esse conjunto de competências técnicas e comportamentais seria onde o aluno pudesse escrever um texto contendo as definições e já a defesa e mostrando como é feita a equipagem, né? Lógico, dentro do texto eu posso explicar de maneira teórica como é feita a equipagem, mas talvez ali uma parte mais prática dessa própria avaliação seja necessária para poder demonstrar a equipagem. Obrigado por ter assistido essa instrução até aqui. Eu te espero na nossa próxima instrução. Bons estudos!